Mergulhemos nas histórias das 12 tribos de Ismael, personagens conhecidos na antiga narrativa de Abraão e seu sonho de ser pai. De acordo com os relatos bíblicos, Abraão primeiramente teve um filho com sua serva Agar, chamado Ismael. Seu segundo filho, Isaque, foi declarado o filho da promessa. Hoje, os judeus são considerados descendentes de Abraão por meio de seu segundo filho, Isaque. No entanto, pouco se sabe sobre os descendentes de Ismael. Frequentemente, assume-se que eles se tornaram os árabes do Oriente Médio, mas para muitos de nós, o conhecimento para por aí. A Bíblia nos oferece o seguinte registro: quanto a Ismael, eu te ouvi. Eis que o abençoei e o farei fecundo, e multiplicá-lo-ei excessivamente. 12 príncipes ele gerará, e farei dele uma grande nação. Gênesis 17:20. Agora, estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, deu à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, de acordo com suas gerações: Nebaiote, o primogênito, Quedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes por suas vilas e acampamentos. 12 príncipes, segundo suas nações. Gênesis 25, 12, 16. A compreensão muçulmana de como as tribos beduínas se originaram é descrita no gráfico abaixo. Alguns estudiosos da Bíblia identificam Catã com Joctã bíblico, conforme o registro de Gênesis. O registro bíblico de Ismael nos dá os nomes dos 12 filhos, mas não oferece pistas sobre como eles podem estar conectados às tribos beduínas modernas. Esta lista é encontrada em Gênesis 25 e mais tarde repetida em 1 Crônicas 1, 29 e 33. Eventualmente, os filhos de Ismael tomaram esposas, tiveram filhos e, através dessas crianças, formaram tribos que compuseram as nações que habitavam de Havilá, Assur e do Egito à Assíria. Estes descendentes de Ismael não foram as únicas tribos no deserto da Arábia. Outras tribos surgiram de outras fontes, formando o povo do sul da Arábia. Nabote, o primogênito de Ismael, é mencionado frequentemente nas Escrituras. Sua tribo era conhecida pela criação de ovelhas. Isaías 67. Seus nomes são encontrados juntos em registros assírios, mencionados pelo historiador judeu Joséfo, que identificou os nabateus de seu tempo com os descendentes de Nebaiote. Ele afirmou que os nabateus viviam em todo o país, estendendo-se do Eufrates ao Mar Vermelho, referindo-se a esta área como Nabateia. Os filhos de Quedar se tornaram conhecidos como os Pipas. Eles eram uma força militar significativa entre os filhos de Ismael. Isaías fala da glória de Quedar e seus talentosos arqueiros. Isaías 21, 16, 17. Os assírios, neobabilônios, persas e até os romanos reconheceram a importância de controlar as rotas comerciais no norte da Arábia, dominadas pelos Pipas. Neemias menciona Gashmu, o árabe, como um dos reis de Quedar no século V a.C., baseado em inscrições do norte da Arábia. A tribo de Adbeel é frequentemente identificada com as pessoas da terra de Arubu, que se tornaram sujeitas ao domínio do rei assírio Tiglat-Pileser III. O chefe da tribo, chamado Idil, atuou como agente do rei nas fronteiras do Egito. Algumas referências sugerem que a tribo de Adbeel habitava a região do Sinai. As tribos de Mibsam e Mishma, por outro lado, desapareceram da história como entidades separadas. Alguns historiadores especulam que os descendentes de Mishma fundaram vilarejos ao redor de Jebel Mishma, uma região montanhosa que pode ter sido um ponto estratégico para suas comunidades. É possível que essas tribos tenham se casado com outras tribos locais, como os simeonitas, resultando em uma fusão de culturas e tradições. Duma é mencionada na Bíblia como uma cidade em Canaã.
Josué 15:52, e também associada a Edom, Isaías 21:11. Os historiadores frequentemente identificam Duma com a cidade árabe medieval de Dumat al-Jandal, uma importante junção comercial na rota entre a Síria, Babilônia e a área do Hijaz. Esta localização estratégica fez de Duma um ponto crucial para o controle do comércio na região. Os registros assírios relatam como o rei Sargão II capturou o rei de Duma e sua tribo. A cidade, situada no sudeste de Al-Jauf, uma bacia desértica, era um ponto de parada vital para caravanas que viajavam entre Taima e a Síria. Este território se tornou o centro de governo para muitos reis e rainhas do norte da Arábia. Os registros de Tiglat-Pileser III mencionam os habitantes de Massa e Taima, que lhe pagaram tributo. Localizada a cerca de 14 quilômetros ao sul de Taima, a tribo Massa está possivelmente ligada ao antigo povo de Maasa, mencionado por geógrafos clássicos. Estes povos eram conhecidos por sua habilidade em navegar e transportar mercadorias, como incenso e especiarias, através dos desertos árabes. A cidade de Taima, um antigo oásis no noroeste da Arábia Saudita, desempenhou um papel crucial nas rotas comerciais. Isaías 21:14 e 15 faz alusão à hospitalidade do povo de Taima, que ofereceu água e pão aos fugitivos de uma invasão. No século VI a.C., Taima tornou-se a residência do rei babilônico Nabonido, que governou a cidade durante 10 anos. A tribo de Haddad pode ter se tornado conhecida como Harar, povo que habitava nas montanhas a noroeste de Palmira. A moderna tribo Hadadim, cristã, está espalhada pelo Levante, incluindo Jordânia, Síria, Líbano e Palestina. Temi é geralmente associada ao antigo oásis de Taima, uma localização estratégica no deserto de Nafud. Este oásis era crucial para as rotas comerciais que ligavam o norte da Arábia à Síria e Babilônia. Isaías 21:14 e 15 convida o povo de Temá a fornecer água e pão para os fugitivos de uma invasão. Jetur é mencionado na Bíblia, em 1 Crônicas 5:18-22, como uma das tribos que guerrearam contra os Hagarenos. Esta tribo estava localizada na região montanhosa ao norte da Arábia, possivelmente nas proximidades de Edom e Moabe. A tribo de Nafis é menos mencionada nos registros históricos, mas acredita-se que tenha se estabelecido em áreas montanhosas e desérticas, vivendo de pastoreio e comércio. Quedemá, por outro lado, pode ser associada a tribos que habitavam o leste da Arábia, próximas à região do Golfo Pérsico. Estas tribos eram conhecidas por suas habilidades em comércio marítimo e terrestre, ligando o Oriente Médio a outras civilizações. Os descendentes de Ismael formaram diversas tribos que se espalharam pelo Oriente Médio, influenciando a cultura e o comércio da região. A arqueologia e a história nos ajudam a entender melhor seu impacto. Muitas dessas tribos se integraram com outras culturas e povos, formando a rica tapeçaria de civilizações que compõem o Oriente Médio de hoje. A influência de Ismael e seus descendentes é sentida até hoje. Os nabateus, descendentes de Nebaiote, tornaram-se comerciantes marítimos e terrestres de renome, estabelecendo a cidade de Petra como um centro de comércio e cultura. Sua habilidade em navegar e transportar mercadorias através dos desertos e mares foi fundamental para o desenvolvimento econômico da região. A tribo de Quedar, conhecida por sua força militar, frequentemente se envolveu em conflitos com potências vizinhas, como os assírios, neobabilônios e persas. Os registros históricos mencionam a habilidade dos arqueiros de Quedar e sua importância nas alianças e guerras da época. A Confederação de Quedar, liderada por rainhas sacerdotisas, adorava deidades como Atarã e Ruda, refletindo uma rica tradição religiosa. A tribo de Adbeel, identificada com a terra de Arubu,
teve uma presença significativa nas fronteiras do Egito e no Sinai. Seu papel como agente do rei assírio Tiglat-Pileser III nas fronteiras do Egito destaca a importância estratégica dessa tribo. A integração com outras tribos locais ajudou a formar uma comunidade diversificada na região. A tribo de Haddad, conhecida por sua presença no Levante, influenciou a região por meio de suas tradições e práticas culturais. Os Haddadins modernos, cristãos espalhados pelo Levante, são um testemunho da duradoura influência dessa tribo. A tribo de Temá, associada ao antigo oásis de Taimá, desempenhou um papel crucial nas rotas comerciais que ligavam o norte da Arábia à Síria e Babilônia. A tribo de Getur, mencionada na Bíblia, participou de conflitos e alianças que moldaram a história da região. As tribos de Náfis e Quedemá, situadas em áreas montanhosas e desérticas, contribuíram para a diversidade cultural da região. Seu papel no comércio e pastoreio ajudou a integrar diferentes comunidades e tradições. Os descendentes de Ismael deixaram um legado duradouro no Oriente Médio. A influência de Ismael e seus descendentes continua a ser sentida até hoje, refletida nas diversas culturas e tradições do Oriente Médio. Os registros históricos e as narrativas bíblicas nos ajudam a entender melhor o impacto e a influência dessas tribos. A tribo de Adbil, com suas conexões no Egito e no Sinai, e as tribos de Mibsam e Mishma, nas montanhas de Jebel, ilustram a diversidade e a adaptabilidade das comunidades que emergiram dos descendentes de Ismael. Duma, com sua posição estratégica nas rotas comerciais, e Massa e Taima, como centros vitais de comércio de incenso e especiarias, destacam a importância econômica dessas tribos. Haddad e Temá, com suas tradições culturais e religiosas, contribuíram para a rica tapeçaria cultural do Levante. As tribos de Náfis e Quedemá, situadas nas fronteiras da Arábia, completam este mosaico de histórias e influências. Gostou do nosso trabalho? Ele é muito sério e autêntico. Pedimos a você que curta o vídeo e faça ele chegar a mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nossa próxima história. Deus abençoe sua vida e a de sua família.